Olá, boa noite a todos vocês, espero encontrá-los muito bem. Estamos chegando aqui ao nosso último painel do dia, né? É muito bom estar aqui novamente com vocês. Para quem ainda não conhece, para quem não me viu ainda, meu nome é Tamires Faria, estarei junto aqui nesse último painel do dia de hoje. Quero informá-los que o certificado deste evento estará disponível a partir do dia 10. Acompanhe. Informo também que as gravações dos eventos anteriores estarão disponíveis lá no hall de entrada, no mesmo local que você acessou a transmissão. Então, se você perdeu algum momento, ou se você quer repassar isso a algum colega, algum professor que não teve a oportunidade de assistir, por favor, indique aos mesmos para irem até lá. E uma informação, os eventos ao vivo, nós vamos disponibilizar a gravação em breve, tá? Quero que vocês aproveitem ao máximo e queremos que vocês compartilhem esse momento também conosco. Então, ao compartilhar fotos, prints de tela dos nossos eventos, não deixem de colocar no seu Instagram a hashtag 4EncontroCSE. Contamos muito com a participação de todos. Ao final, vamos abrir para perguntas. Quero agradecer aqui a presença de todos e, em especial, agradeço o autor do livro Caminhos para a Curricularização da Extensão, Sr. Tomé de Pádua, Frutuoso, e o professor Dr. Gilberto Garcia, reitor da USF, conselheiro CNE 2010-2018 e relator Resolução CNE sobre curricularização e extensão. Sejam bem-vindos ao nosso encontro. O tema a ser abordado nessa palestra é Curricularização da Extensão, Conceitos e Práticas. Aproveitem ao máximo, tirem suas dúvidas, coloquem lá no chat que ao final vamos abrir as perguntas. Professor Dr. Gilberto, a sala é sua, fique à vontade. Muito obrigado, Tamires, por essa oportunidade. Eu quero agradecer a toda a comunidade nacional da Cruzeiro do Sul por esta oportunidade. É uma instituição em relação à qual eu nutro um grande apreço, essa oportunidade que eu tive de já visitar um dos campos dessa instituição já de longa data. Quero cumprimentar o meu colega, professor Tomé de Pádua, aí nesse evento dessa noite, de encerramento, então, desse último painel. E, em nome do professor doutor Renato Padovese, eu quero cumprimentar, então, ele é o diretor acadêmico do grupo, cumprimentar, então, toda a comunidade acadêmica nacional da Cruzeiro do Sul Educacional. O tema para nós proposto essa noite é um painel ligado, obviamente, às questões intimamente ligadas às ferramentas, à implantação da chamada curricularização da extensão. Eu, como relator da matéria no Conselho Nacional de Educação, eu gostaria, então, de fazer essa abertura e trazer, talvez, em 4 pontos, um pouco os bastidores desse documento, quais são as ideias fundamentais que a Resolução 7 traz, quais são seus fundamentos, seus destaques e desafios e dificuldades. Eu vou tentar fazer isso de uma forma muito reduzida, eu não vou expor nenhum slide em função do tempo, até, e vou tentar ser o máximo objetivo. E meu colega nesse painel certamente irá tratar mais da questão prática, né, da curricularização. O fato é que toda a história começa no Conselho Nacional de Educação, como os ecos do Plano Nacional de Educação de 2014, né, e desde o primeiro Plano Nacional de Educação, lá de 2000 a 2010, já trazia esse debate aberto, né, como uma possível política pública para a educação superior, mas permaneceu em aberto e nenhum órgão de Estado competente para tal se interessou para fazer essa regulação da questão da extensão. Mas as motivações principais para a origem desse documento era o fato de que já havia marcos legais consistentes, né, no chamado tripé da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. A graduação já tinha seu marco regulatório, a pós-graduação seu marco regulatório, e carecíamos, né, na ocasião, de um marco regulatório referencial para todo o sistema federal que orientasse as instituições com relação à prática extensionista. A essa altura, a extensão já era um indicador, vamos dizer assim,
já compunham um elenco de indicadores dos novos instrumentos de avaliação, tanto institucional quanto de cursos, né? Já havia editais de fomento público, né, para projetos de extensão pelo país, né? Havia uma previsão legal agora, pelo Plano Nacional de Educação, de um contingente de 10%, né, de toda a carga horária dos cursos de graduação, mas nós não tínhamos até então um documento referencial para que, pelo menos, essas 3 ações ligadas ao tema da curricularização, ou pelo menos da medida da extensão, fosse orientador das instituições. Então, nós tínhamos um cenário em que o setor público trazia toda uma compreensão de extensão em seus documentos, que orientava quase que todo o sistema das universidades federais. Tínhamos o setor comunitário, que também vinha ali um pouco mais adiantado nessa questão, e o setor privado, cada um com o seu referencial para as práticas extensionistas. Não fosse isso, os institutos federais começaram a chegar em último momento. Eles nascem na sua forma de lei como instituições ligadas intimamente à extensão, é a primeira vez que isso aparece na lei, mas, novamente, nenhum texto referencial até então havia surgido que pudesse orientar as instituições de ensino com relação às práticas e às avaliações, né? A regulação, a avaliação e a prática extensionista. Então, nós encontrávamos, nesse vazio, até que o Conselho Nacional de Educação, efetivamente, assumiu a sua função de Estado, né? A sua função de coadjuvante do Ministério da Educação na formulação, na interpretação das leis e formulação de regras, e assim nasceu, então, essa resolução, que já está aí indo para 2 anos cumpridos, em dezembro do ano passado, e até o final do ano, então, ela vige, né, o seu período de cumprimento, de implantação. As ideias fundamentais que esse texto traz a primeira, a questão da indissociabilidade, né? Entendida não como uma junção de 3 ações acadêmicas, a pesquisa de um lado, o ensino de um lado e a extensão do outro lado, mas a extensão como uma espécie de modo de aprendizagem, um modo de prática, vamos dizer assim, da aprendizagem ligada à pesquisa, intimamente. Então, esse é o fundamento. Ou seja, a extensão não é algo que possa existir sozinho. A extensão é um modo de aprendizagem que pressupõe 3 elementos. O ensino, conjugado à pesquisa, e esses 2 movimentos interagindo com setores da sociedade, em diálogo e dialogicidade, ou seja, reciprocidade. Essa é a ideia fundamental. O que não for isso, não cabe no conceito que o marco regulatório prevê para a extensão, consequentemente para a regulação e para a avaliação. Com isso, se fez um corte, uma distinção muito clara entre extensão, voluntariado ou voluntarismo, que normalmente vinha sendo bastante confundido com a prática extensionista. Nós temos aí uma história consagrada no Brasil aí de grandes movimentos de voluntariado, o projeto Rondon é um desses, mas essas ações, no contexto do novo marco regulatório, não são ações extensionistas, porque elas não prevêem diretamente um projeto pedagógico de aprendizagem com a pesquisa e interação dialógica com o setor da sociedade. Ponto. Né? Também não é um assistencialismo, porque isso era também a origem, praticamente, daquilo que se convencionou chamar extensão, está muito ligado à prestação de serviço, curso livre e assistencialismo. Né? Isso vai depender da missão da instituição. Então, lá no passado, principalmente as instituições confessionais, usavam muito o assistencialismo como forma de prática extensionista, ou seja, aquilo que não é ensino e pesquisa dentro da sua instituição. Então, isso tudo tem seu mérito. O assistencialismo tem seu mérito, o voluntariado tem seu mérito, a prestação de serviço isolada, cursos livres, etc. Mas nada disso, isoladamente, é extensão, dentro do conceito do novo marco regulatório. Isso é muito importante, que muitas instituições, tradicionalmente, praticam, né? Tem um elenco de ações isoladas
em suas atividades, em seus projetos, que contemplam essas formas de ações e muitas vezes querem enquadrar essas ações de uma forma imediata como ações extensionistas e, sobretudo, na avaliação, né? A ideia transversal que percorre todo o texto é que a extensão é um modo de aprendizagem que envolve principalmente o protagonismo do estudante em interação, em diálogo, né, com os setores da sociedade, né? Esse conceito que nós conseguimos criar de setores da sociedade foi a forma de apaziguar todas essas expectativas da relação dialógica da instituição com a sociedade. Porque nós, na construção desse texto, nós tivemos representação de todos os diferentes segmentos institucionais, organizações acadêmicas e mantenedores possíveis para compor uma compreensão comum. Então, se você pegasse o setor comunitário, por exemplo, e o setor confessional, eles forçavam um pouco mais a dimensão de setor da sociedade, mais ligada com setores em situação de carência, como ONGs, como associações do tipo APAE e assim por diante. As federais, por exemplo, tinham uma visão mais de desenvolvimento de startups, de interação do estudante com empresa júnior, interação com empresas, né? E o setor privado, um misto dessas duas coisas, de acordo com a sua missão. Os fundamentos principais desse texto, então, são a ideia da indissociabilidade, né? A ideia de indissociabilidade, não mais, isso eu repito sempre, não mais entendido como 3 elementos, né? Essa coisa do tripé cai por terra, né? Porque, na verdade, não é uma terceira coluna. É uma forma, um modo novo de fazer pesquisa com o objetivo da aprendizagem, mas em interação com o setor da sociedade. Então, nessa perspectiva, é pressuposto, então, que as atividades de extensão adquirem maior efeito se elas estiverem vinculadas à formação do aluno, à formação do estudante, ou seja, ao ensino e à geração do conhecimento, que, no caso, é a pesquisa, né? E coloca o estudante, de certa forma, como protagonista da sua formação técnica e da formação acadêmica. O segundo ponto, que é o fundamento, então, é a formação do estudante. Se não pressupor formação do estudante, o documento não reconhece, vamos dizer assim, para efeito de validação nacional, uma atividade extensionista. Então, ela constitui um aporte decisivo, né, para a formação do estudante, seja pela ampliação do universo da referência, seja pelo contato direto com as grandes questões contemporâneas, né, que possibilitam, então, de algum modo, também a reflexão sobre um assunto em voga. Por exemplo, a pandemia, né? É um grande tema que pode ensejar diferentes projetos e planos de extensão nas instituições, obviamente, sendo revitalizados ano a ano, né? Sendo renovados. E o principal é a ideia de transformação social, né? Essa ideia da inter-relação da instituição do ensino superior com outros setores da sociedade, entendendo, então, todo o campo aberto, tudo que é possível de ser organizado socialmente, né, como representação de uma entidade civil organizada, pode ser enquadrada ou concebida como setor da sociedade. Aí vai depender, obviamente, da missão da instituição, do seu interesse, da sua inserção regional, para, enfim, a instituição reconhecer como setor da sociedade, né? Mas com vistas a uma ação transformadora, voltada principalmente para os interesses e necessidades da maioria da população e propiciadora de desenvolvimento social, regional, assim também como o aprimoramento das próprias políticas públicas, né? Destaques dessa resolução é que ela, pela primeira vez, igual à questão da política para o ensino à distância e mesmo para os programas de estrito senso,
a resolução tem validade para todos os sistemas, não só exclusiva ao sistema federal de educação. Ela também vale para os sistemas estaduais e sistemas municipais. Os sistemas fizeram esse pleito e conseguiram ser enquadradas ou encaixadas nessa resolução, porque ela emana de uma lei nacional, que é a lei do próprio Plano Nacional de Educação, né? Outro destaque que eu faço que a questão da extensão, ela não mais se referencia ao sistema acadêmico de universidade. Então, a extensão passa a ser referenciada, então, a todas as modalidades de organização acadêmica. Então, aos centros universitários e às faculdades, que, no termo anterior da lei, se sentiam desobrigadas, então, de práticas extensionistas. Então, o marco regulatório, então, alcança todas as modalidades acadêmicas, indistintamente, e é válido para todos os sistemas, né? A novidade que ela traz é que ela tem que estar inserida declaratoriamente no plano de desenvolvimento institucional de todas as IES, né? E nos planos político-pedagógicos dos cursos, ou nos PPCs também dos cursos, né? Pode haver uma articulação com a pós-graduação, mas a lei não prevê a curricularização para a pós-graduação, mas o documento faz uma referência à pós-graduação como uma forma de incentivo às instituições de levar para o nível da pós-graduação as atividades extensionistas. 10% da carga horária, também é outro destaque, porque isso vem na forma da lei. Esse vai ser uma das grandes entraves da implantação, porque ela é uma atribuição percentual linear, distritamente de área de conhecimento. As atividades extensionistas podem ser programas, projetos, principalmente, né? Mas também a resolução detalha um pouco, isso foi um pouco por conta do lobby das universidades federais, coloca como cursos, oficinas, eventos, prestação de serviço e outros. Obviamente, nenhuma atividade de extensão um evento, por exemplo, ele não pode surgir fora de um projeto na instituição, nem fora de um programa da instituição. Nós consideraríamos suficiente que programa e projeto alcançariam todas as ações extensionistas, mas nós preferimos manter no texto o detalhamento, né, de eventos, como uma forma didática de orientar as instituições. Também a novidade é que ela alcança a noção de ensino à distância. Ensino à distância ainda vamos dizer assim, uma fronteira na aprendizagem, né? Ela não está ainda culturalmente tão bem implantada no Brasil como o ensino presencial na graduação. Chegou-se a pensar que a extensão pudesse estar ausente da modalidade EAD. Isso é um erro, porque a lei fala do curso de graduação, e curso de graduação não tem distinção de modalidade, se é presencial ou se é EAD. Portanto, a atividade de extensão na modalidade de ensino à distância tem que ser presencial, pela natureza da extensão. Então, essa está lá também na resolução. Além de compor toda uma orientação para avaliação, tanto externa quanto interna na instituição, né, pela CPA, ou avaliação in loco. Essas orientações estão muito bem detalhadas no texto, e vão orientar tanto o INEP quanto as CPAs das instituições de como fazer a devida avaliação, sobretudo da parte da CPA, o documento declaratório inicial para visita in loco. Agora, o interessante desse texto é que ele traz termos necessários para o registro. O registro é algo muito importante. E aí que reina uma grande confusão sobre o registro, né? Muita gente pergunta, vamos estar no histórico escolar, atividade de extensão, tanto por cento? Não necessariamente. Os termos necessários para o registro estão muito claros na resolução. E primeiro que ele tem que constar no PDI, né? Isso é a origem da política pública, a política institucional para a extensão. Então, consta lá no PDI. Agora, a instituição tem que fazer uma previsão da concepção de extensão, que lhe convém, segundo a sua missão, detalhar o planejamento dessa ação, a forma de registro dessa atividade, né?
a política de autoavaliação, eu falei anteriormente, que toca a CPA principalmente, e no caso das federais, sobretudo o financiamento, que era uma questão um pouco delicada no setor público. Então, assim, a questão do registro é um conjunto de ações. Obviamente, num histórico escolar, não vai aparecer extensão isolada, ela vai aparecer dissolvida em alguma atividade que já é extensionista, né? Ou uma disciplina, ou parte dessa disciplina, ou um tipo de projeto. É isso que vai constar, por exemplo, no histórico escolar do aluno. À primeira vista, você não vai identificar se no histórico escolar essa ação ou outra, essa atividade, essa disciplina, essa unidade de aprendizagem é ou não de extensão. Isso vai estar no bastidor, no background da instituição. Ali você vai detalhar que aquela atividade é na modalidade de extensão, né? Então, o problema das instituições será criar ferramentas adequadas para o cômputo facilitado e fluente dessas ações, de forma que elas são lançadas quase que automaticamente havendo a adesão do aluno a essa disciplina. Outra novidade, então, destaque é parceria entre IES. Instituições podem compartilhar projetos comuns de extensão nessa forma de aprendizagem, sobretudo aquelas instituições que estão localizadas em regiões do Brasil, que necessitam justamente de parcerias desse tipo para o desenvolvimento regional ou para a aprendizagem inserida do aluno no seu contexto regional. Pode haver também, e é incentivado, então, parceria com o poder público, ou seja, a instituição pode aderir a um projeto público, desde que ele atenda às condições básicas da concepção de extensão, ou seja, que é a formação do estudante, que é a indissociabilidade e que é a interação com o setor da sociedade. Ela pode perfeitamente encampar para dentro da sua instituição um belo projeto do poder público local, município ou do Estado. E, finalmente, 3 anos para o cumprimento da resolução. Agora, então, com a pandemia, então, o Conselho Nacional se pronuncia alterando ou dilatando esse prazo. Problemas que nós encontramos, que temos encontrado. O primeiro deles é a determinação sumária e linear do percentual de 10% da carga horária de todos os cursos de graduação, não considerando especificidades de cursos e de áreas de conhecimento. Então, nós temos percebido que a área de saúde, a área de humanas tem tido muito mais progresso nessa questão política interna para a implantação justamente do modo de aprendizagem segundo a extensão. Algumas áreas de exatas ou direito também têm tido mais dificuldade de assimilar essa forma de aprendizagem. Nós temos percebido isso, né? Poderia-se o documento inicial da lei ter trabalhado com margens, né? Entre tanto e tanto percentual, porque aí flexibilizaria muito mais, segundo a área de conhecimento, mas isso não aconteceu. Então, nós temos aí um percentual linear, absoluto, de ponta a ponta, para toda a área de conhecimento. Outra dificuldade, principalmente nas instituições não públicas, né? Como é o caso da Cruzeiro do Sul, a questão da carga horária docente, né, para as atividades de extensão, como equacionar nas instituições, porque pode haver política diferente, algumas instituições têm política de prática de carga horária, até de remuneração diferente para a pesquisa e para o ensino, para o EAD, agora então para as disciplinas consideradas, as unidades de aprendizagem consideradas ligadas ao modo da extensão, também ter uma diferenciação de alguma forma. Então, isso vai de cada instituição. Outra dificuldade inicial tem sido a preparação ou a capacitação docente para a prática da extensão como modalidade de aprendizagem. É uma fronteira ainda a ser desbravada, considerando que a extensão, por muito tempo, ficou ligada a um departamento, a uma pró-reitoria, a uma diretoria na instituição, que cuidava dessa política numa forma desgarrada do PDI, desgarrada de um projeto macro-institucional, e que praticava ações pontuais, e que agora não é mais desse departamento, não é mais dessa unidade, e passa a ser principalmente a responsabilidade das coordenações do curso. Então,
antigas diretorias passam hoje a ter uma função muito mais política de serem coadjuvantes da implantação da modalidade de aprendizagem segundo a extensão, do que propriamente a ação original, o lugar da ação original dessas ações. Então, para isso, é muito importante, nesse momento, um investimento maciço na preparação e capacitação docente para a prática de extensão como uma modalidade da aprendizagem, né? Eu falei, então, que o grande problema das instituições hoje é um vício de que a responsabilidade exclusiva de coordenar a extensão é de um grupo, né? É de um grupo, ou é de uma diretoria, ou de um setor exclusivo na instituição. Isso não pode mais ser compreendido, porque agora, desde que declaratório no PDI, é um projeto, é um plano institucional. Outra dificuldade, então, como eu já disse anteriormente, é a resistência de algumas áreas de conhecimento, de se abrirem às suas práticas tradicionais para poderem entender a extensão como forma de aprendizagem, não um aumento de uma atividade extra dentro da sua matriz curricular. Outra dificuldade, então, está na extensão e a contabilização da extensão, né? E há muitas perguntas vêm no sentido de a extensão pode ser uma atividade complementar, a extensão pode ser um projeto integrador da instituição, a extensão pode ser usada como estágio e assim por diante. Olha, sempre ao se fazer essa pergunta, é bom que mantenhamos os princípios que norteiam a ideia da extensão. Aprendizagem do estudante conjugado com a pesquisa via interação com o setor da sociedade. Então, nesse contexto, atividades complementares podem ser construídas nessa modalidade. Projetos integradores podem ser construídos nessa modalidade, né? Estágio, ele vai encontrar uma barreira, uma dificuldade maior, porque existem pareceres que regulam o estágio, em geral, nas instituições. Então, haveria assim, um confronto entre pareceres. O parecer que legitima a extensão, que norteia a extensão, e o parecer que orienta a prática de estágios. Em algumas áreas de conhecimento, tem sido quase impossível. Então, eu cito aqui claramente o direito, porque existe um envolvimento também muito forte com os conselhos profissionais. A prática de estágio tem uma outra visão, uma outra mentalidade, que teria grande dificuldade de serem concebidas e praticadas. Algumas áreas de conhecimento, talvez, ou alguns tipos de curso, talvez sejam mais propensos. Eu cito aqui, por exemplo, jornalismo, né? O jornalismo, a prática de estágio não tem interferência de conselhos, é muito mais flexível, e você pode fazer um estágio numa área como essa da comunicação, como na modalidade da extensão. Por isso que eu acho importante não ter uma palavra final, mas assim, a questão tem que ser muito atenta, temos que ficar muito atentos para a questão dos estágios, porque existe uma regulação própria estágio, né? Em algumas áreas de conhecimento, praticamente é impossível uma atividade de estágio ser praticada na forma extensionista, né? O prazo de implantação, então, a avaliação começaria, então, a partir de 2022, e um último problema é a tentativa que as instituições têm feito, muitas vezes às pressas, de tentar enquadrar certas atividades que elas já praticavam, como atividades extensionistas. Dou exemplo de cursos internos para os profissionais técnico-administrativos. Nada disso, tudo isso é muito interessante, desejável, mas ela não pode ser entendida como uma atividade de extensão. Dificuldades, né? Então, eu diria assim, praticamente já quase que encerrando a minha fala, como sugestões eu traria a ideia de que esses projetos transformados em unidades de aprendizagem, né, que pode ser das mais variadas possíveis, sejam quanto mais interdisciplinares ou transdisciplinares, melhor.
ou seja, que elas integrem diferentes áreas de conhecimento, que criem novas áreas de conhecimento para a aprendizagem estudantil e para a mobilidade interna acadêmica na instituição é muito mais desejável, né? Ela pode ser uma disciplina exclusiva, uma unidade de aprendizagem exclusiva, ela pode ser parte de uma unidade da carga horária dessa disciplina, né? A instituição tem que desenvolver uma ferramenta eficaz, né? Aí a área de TI tem uma importância fundamental na ajuda aos docentes e às coordenações, um sistema de lançamento dessas horas para o cômputo geral, de forma que essa parte ferramental e técnica ela aconteça de uma forma mais geral, mais fácil, né? Sem depender tanto da proficiência do docente, e troca de experiência entre as instituições. Desejável seria, já encerrando, que houvesse um primeiro Fórum Nacional de Extensão que não fizesse distinção das mantenças, público, privado, comunitário, particular, pela primeira vez. Isso já ocorre na pós-graduação há muitos anos, há décadas, já ocorre com a graduação, o FOCRAD, há muito tempo, mas nunca ocorreu efetivamente no campo da extensão. Considerando agora, a partir do marco regulatório, seria interessante que o setor privado, nesse caso aqui, juntamente com o setor comunitário e o setor público, tanto os institutos federais e as universidades federais, organizassem finalmente um evento nacional celebrativo desse marco regulatório, mas ao mesmo tempo de troca de experiências entre as instituições. Eu fico por aqui nesse momento e estou à disposição para novas perguntas a partir da oitiva aí com o nosso colega Tomé. Muito obrigado e continuo aqui à disposição. Então, boa noite. Estou carregando a apresentação aqui. Essa apresentação ela é fruto da minha pesquisa de mestrado, que rendeu um livro, que foi comentado agora há pouco. No final da apresentação eu compartilho um link para vocês terem acesso a esse livro. E Tomé, com licença, você nos ouve? Tomé, acho que você teve algum problema com o seu fone de ouvido, não escutamos você. Agora sim. Opa, pode abrir o microfone. Pode falar alguma coisa? Oi? Perfeito, agora sim, professor, fique à vontade. Deve ser o fone de ouvido Bluetooth. Isso, tá? Fica à vontade. Tudo bem. Oi. Então, voltando, boa noite. Sou Tomé, aqui do Instituto Federal de Santa Catarina, e essa apresentação que eu vou comentar com vocês aqui, ela é fruto da minha pesquisa de mestrado, que deu origem a um livro que trata sobre a curricularização da extensão. Então, eu vou passar rapidamente aqui para vocês um pouco do que a gente trilhou, né, no Instituto Federal de Santa Catarina para atingir um pouco da curricularização da extensão. Então, vamos lá. E o primeiro ponto que a gente trabalhou logo depois da publicação do Plano Nacional de Educação, em 2014, foi conversar o que é extensão. Porque muita gente nas instituições de ensino superior não fazem extensão, fazem muita pesquisa, fazem muito ensino, estão sempre ligados ao ensino diretamente, mas a extensão sempre foi muito deixada de lado. Então essa é uma pergunta que saltava muito quando os núcleos docentes estruturantes iam
iniciar os trabalhos sobre a curricularização da extensão, mudar os projetos de curso. Então, primeiro pensar, tá, mas o que é extensão? O que é entendido como extensão no Brasil? Então, nós apresentamos os diversos conceitos de extensão no Brasil para mostrar uma evolução do pensamento extensionista, que muitas pessoas estão presas num pensamento extensionista de 30 anos atrás. Não que isso seja errado, mas que o entendimento de extensão hoje é diferente. Aquela prática extensionista que era feita na década de 60 e de 70, não é entendida mais como extensão hoje, porque teve uma evolução desse pensamento, teve uma mudança. Então a extensão no Brasil, ela é muito influenciada pela reforma de Córdoba, na Argentina, que foi iniciada por diversos movimentos estudantis que tinha esse propósito de, digamos assim, espalhar o conhecimento da universidade para a sociedade. Então a extensão no Brasil surge muito influenciada por esses conceitos. E ela vai evoluindo nos documentos legais, nessa difusão de conhecimentos, aperfeiçoamento do público externo, da sociedade. Então a extensão vai ganhando esse peso ao longo dos anos. E na década de 60 e 70 tem essa lei que estimula a extensão como cursos, né, como essas atividades isoladas, cursos isolados para a sociedade. E esse pensamento vai modificando, e na década de 70 ele é bastante influenciado pelos escritos de Paulo Freire, que traz a extensão como uma retroalimentação da instituição de ensino, que traz essa ideia de diálogo, de dialogicidade com a comunidade, que é uma das diretrizes da extensão hoje, que é a interação dialógica, o diálogo com os setores da sociedade. Então isso chega para a extensão, e a extensão deixa de ser simplesmente ofertar um curso para a comunidade. Então, muita gente hoje em dia ainda tem esse pensamento, a extensão é fazer um cursinho numa comunidade carente. Não, a extensão é uma troca de conhecimentos, e é uma interação dialógica com os diversos setores da sociedade. E esse pensamento, esse conceito de retroalimentação, né, de uma interação dialógica, surge com Paulo Freire, no final da década de 60, início da década de 70. E esse conceito ali, que eu acabei de mostrar, que é trazido pela Kodai, né, a Kodai era como se fosse um órgão de controle da extensão que tinha naquela época, não de controle, né, mas de organização da extensão, e foi extinto rapidamente. E só estou comentando isso para mostrar que hoje no Brasil não se tem um órgão nesse sentido que cuide somente da extensão, que a extensão não tem esse peso legalmente, não tinha esse peso estrutural, legal, que demonstrasse realmente a força que a extensão tem, ou que mostrasse que a extensão tem que ser olhada com mais atenção. Então, a extensão foi sendo jogada de lado durante muito tempo. Ela foi deixada de lado, porque eram só cursos isolados, cursos esporádicos, eram só pessoas que queriam fazer voluntariado ou pessoas que queriam fazer ações sociais. Então, essas pessoas eram consideradas extensionistas, e as outras pessoas trabalhavam com pesquisa e ensino. Então, eram poucas pessoas que faziam extensão, eram pessoas que tinham mais esse olhar para a comunidade no sentido de projetos sociais. Então, a extensão ficou vinculada a isso durante muito tempo. E, recentemente, né, aqui já na década de 2010, que a extensão foi ganhando maior peso como um processo que, como o professor Gilberto comentou, né, que articula o ensino e a pesquisa. Então, a extensão, ela deixa de ser simplesmente, deixa de ser pensada como um ato isolado de entrega para a comunidade, de entrega para a sociedade de um produto, de uma tecnologia. Então, a extensão passa a ser vista como um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico, que promove uma interação transformadora entre a universidade e setores da sociedade. Então, a extensão tem que promover interação, é a interação dialógica. A instituição de ensino não faz extensão sozinha no sentido de que vai uma pessoa num determinado local, ministra um curso, volta e acabou. Não.
tem que ter um diálogo com a comunidade, tem que ter uma troca de conhecimentos. E esse conceito, né, continua evoluindo, continua sendo como um processo. Essa resolução aqui, esse conceito, né, é do FORPROEST, que é do Fórum de Pró-Reitores das instituições de ensino superior técnico, né, que são as escolas técnicas, institutos federais, que trazem também essa noção de um processo, que a extensão é um processo, não é algo estanque, não é algo pontual, então é um processo. E, atualmente, chegando aqui na resolução que o professor Gilberto foi relator, né, a resolução CNE de 2018, que traz a extensão, além de ser um processo, né, traz a extensão diretamente à matriz curricular. E é aqui que a gente tem a gente consegue ver mais especificamente que a extensão não é simplesmente para um grupo de docentes levarem o conhecimento para fora da universidade, não. Porque a extensão, se ela se integra à matriz curricular, a extensão é para estudantes. É para estudantes terem um impacto na sua formação em relação com o que aprendem com a comunidade. Então, esses estudantes, esse grupo de estudantes tem que relacionar os conhecimentos, habilidades e atitudes do seu curso, da sua área de conhecimento na graduação, com as demandas da sociedade, com o conhecimento da sociedade. Então, a atividade de extensão é para estudantes e docentes vão fazer a mediação desse processo. Então, a extensão tem que ser pensada para todo o curso. Já que ela se integra à matriz curricular, ela tem que ser pensada para toda a matriz curricular. Então, assim como o PPC do curso é pensado num perfil do egresso, a extensão agora é pensada assim também. Então, terão projetos de extensão focados no primeiro semestre, focados no segundo, até o último semestre. Então, a complexidade muda. Então, a partir desse entendimento, a extensão não é algo mais optativo, porque a extensão durante muito tempo foi deixada de lado e eram simplesmente atividades esporádicas e optativas. Então, a pessoa fazia extensão se ela quisesse. Ela poderia se formar na graduação e não faria extensão. Então, a gente trabalhou todos esses conceitos, e trabalha ainda até hoje, porque é um trabalho contínuo de capacitação, de conversa com docentes, com técnicos administrativos, sobre conceitos de extensão, sobre o que é extensão, o que a instituição entende como extensão, para poder chegar na curricularização de fato, para poder fazer com que a extensão seja, de fato, uma atividade que se integra à matriz curricular, de fato, e não simplesmente uma intenção, uma ideia. Então, a extensão hoje ela tem sido pensada juntamente com as outras unidades curriculares daquela pessoa naquele semestre. Então, nesse pensamento de que a extensão é um processo, de que se integra a toda a formação estudante, então a extensão não é o que, não é o que é a extensão, não, a extensão é um como fazer. Então a extensão é como fazer. E aqui eu trouxe esse símbolo aqui, essa imagem, para representar isso, de que é uma troca de saberes, é uma troca de conhecimentos, na relação entre discentes, servidores e servidoras e a sociedade. Então, a extensão acontece quando esses três atores aqui estão envolvidos e conseguem se articular e conseguem promover impacto e transformação na sociedade, quando esse projeto, o programa conseguiu promover impacto e transformação na sociedade, e impacto e transformação na formação discente, impacto na formação discente, impacto e transformação na sociedade. Então, a extensão é isso, por isso que a extensão é um como. Então, nós conseguimos pensar vários tipos de projetos, mesmo alguns tipos de estágio, como o professor Gilberto mencionou, alguns tipos de estágio que conseguem fazer essa relação entre interação dialógica, impacto na formação discente, impacto e transformação na sociedade. Isso é a extensão, sempre aliada com ensino e pesquisa, porque não tem como ter extensão sem ensino e sem pesquisa. Vai ser uma outra atividade, mas não vai ser extensão. Então, no Instituto, aqui no Instituto Federal de Santa Catarina, a gente utiliza o conceito mais próximo que tinha na época, né, que é a resolução em 2016,
que era o conceito do FORPROEX, do Fórum de Pró-Reitores das Universidades Públicas, né, que fala sobre esse processo, que a extensão é um processo, e fala bastante sobre a relação dialógica entre a sociedade e o Instituto Federal. E buscando sempre a interação dialógica, interdisciplinaridade, interprofissionalidade, indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Se a gente consegue indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa, a extensão nasce naturalmente. A extensão é a articulação do ensino e a pesquisa com a sociedade. A extensão é a concretização da indissociabilidade relacionada com a sociedade. E se esse projeto for aliado a todos os conhecimentos do curso, a formação daquela pessoa, então vai trazer um impacto na vida daquele estudante, impacto pessoal, profissional, impacto na formação. E se esse projeto for construído pensado nas demandas da sociedade, esse projeto vai trazer, esse programa ou projeto vai trazer o impacto de transformação social. Então, nesse sentido, os servidores e servidoras viram como uma mediação entre estudantes e a sociedade, porque a extensão é uma atividade que se integra à matriz curricular. Então, são os estudantes que vão desenvolver esses projetos e vão aplicar esses projetos e essas atividades na sociedade, mediados por servidores e servidoras. E esse conceito de extensão faz com que tudo fique muito integrado, coordenadores das atividades de extensão, coordenadoras, a sociedade, né, a comunidade externa, e estudantes. Então, se essas três peças estão bem unidas, a extensão acontece. Sempre pensando no impacto, na formação dessa pessoa, do estudante, e no impacto da transformação social. E no Instituto Federal nós temos 5 tipos de atividades, e a curricularização pode ser feita com esses 5 tipos. Mas, como o professor comentou, como que é o que está na resolução, são programas e projetos. Mas os eventos, cursos e produtos, no caso aqui do Instituto Federal Santa Catarina, eles têm que estar vinculados a algum programa ou projeto. Então tem esse projeto ou programa maior, que pode disponibilizar vários cursos, vários eventos e podem gerar vários produtos. Mas tudo isso tem que ser vinculado a algum programa de extensão ou a algum projeto. Porque se a extensão ela é vinculada, se ela integra a matriz curricular, ela tem que ser pensada a longo prazo também. Então não pode ser um evento pontual, é um projeto de alguns meses, de algumas semanas. Então isso tem que ser pensado como um projeto de curso, tem que ser pensado a longo prazo, tem que ser pensado qual o objetivo desse projeto na formação desse grupo de estudantes. Então não é simplesmente um projeto isolado, um evento isolado, é um projeto que vai se integrar ao eixo formativo e que se integra à formação dos estudantes. Então nós temos esses 5 tipos. E um questionamento que também sempre fazem, né? Por que a gente vai fazer isso? Por que vai incluir extensão nos currículos? Né? Então, uma das respostas, né, é que a extensão ela foi deixada de lado durante muito tempo, né? E por mais que tivesse uma legislação desde 2001, né, o Plano Nacional de Educação de 2001 já previa 10% de extensão nos cursos de graduação, só que não foi cumprido, porque a extensão tinha sido, né, sempre deixada de lado. Então hoje, 2018, surgiu a resolução, e hoje nós estamos conversando sobre isso, por causa de uma resolução que veio e trouxe esse assunto à tona de novo, porque por muito tempo ninguém falava tanto assim de extensão como tem sido falado nesses últimos anos, porque agora todas as instituições de ensino têm que colocar extensão no currículo. Então, isso trouxe um reboliço muito grande na comunidade acadêmica, porque agora precisa ser feito. Então, a gente tem que pensar em estratégias de como fazer. E essa legislação, como eu comentei, foi o Plano Nacional de Educação 2001, ele não foi cumprido totalmente, então retorna os 10% no Plano Nacional de Educação de 2014 e retorna com a resolução do CNE de 2018. Então, a curricularização, ela vem para fazer o estudante refletir sobre as questões atuais da sociedade, porque o estudante vai relacionar os seus conhecimentos do seu curso,
suas habilidades e atitudes aprendidas naquele curso com as demandas da sociedade. E, no caso do IFSC, como que nós colocamos isso no PPC? Então, eu vou falar aqui bem documental mesmo, assim, como que isso foi parar no projeto pedagógico dos cursos. Então, em 2016, nós publicamos essa resolução, de que, baseado, né, no Plano Nacional de Educação de 2014, que precisaria ter um mínimo de 10% da carga horária total do curso. Então, aqui a gente, o primeiro entrave, né, o que é a carga horária total do curso? Então, a gente teve que descrever isso daqui. Então, entende-se como carga horária total a soma dos componentes curriculares incluídos quando houver atividade, incluindo quando houver atividades complementares, trabalho de conclusão de curso, estágio obrigatório e outros. Então, a gente pensa assim, a carga horária total do curso é a quantidade de horas que aquela pessoa precisa para se formar. Então, se a pessoa precisa de 4.000 horas para se formar, serão 400 horas de extensão. É esse o cálculo que a gente faz aqui. Então, o caminho aqui que a gente encontrou foi dividir em 2 tipos de inclusão no currículo. Um é como parte de componente curricular não específico de extensão. Então, como que esse não específico de extensão? Um curso de engenharia, né? Tem várias unidades curriculares de cálculo, cálculo 1, cálculo 2 e tal. Então, digamos que o cálculo 2 vai pegar algumas horas da sua unidade curricular para fazer atividades, para fazer oficinas de educação matemática nas escolas, um exemplo. Então, essa é uma unidade curricular não específica de extensão. Eu peguei algumas horas do meu componente curricular de cálculo e fiz atividades de extensão em alguma escola. Isso dentro de um projeto maior, né? Porque a curricularização é para projetos e programas, então tem que ter um projeto ao longo do curso de extensão que vai abarcar todas essas oficinas e minicursos e atividades envolvendo cálculo, por exemplo, nas escolas do município. É um exemplo que me ocorre aqui. E o segundo tipo são como unidades curriculares específicas de extensão. Eu já mostro exemplos para vocês. Então, essa daqui é como se fosse uma disciplina específica de extensão. Então, lá no primeiro semestre, aquela turma vai ter, sei lá, suas aulas de cálculo, não sei, introdução à filosofia. E também vai ter uma unidade curricular chamada Extensão 1. E depois, no segundo semestre, Extensão 2, ou pode pular um semestre, isso vai da organização de cada curso. Mas essa unidade curricular específica de extensão, ela é como se fosse uma aula de extensão. Mas não é só teórica, não é só para mostrar os conceitos de extensão, conversar sobre extensão, não. É para ela pensar num projeto, elaborar um projeto e aplicar. Ou essa turma vai se inserir em um projeto de extensão que já existe na instituição de ensino e vai participar desse projeto e vai validar as horas. Semelhante a uma validação de estágio. Quando a pessoa trabalha na área, ela pode validar o estágio obrigatório do curso, né? Então, ela apresenta ali a quantidade de horas, das atividades que foram desempenhadas, e ela pode validar essas horas de estágio. Então, aqui com a extensão é mais ou menos a mesma coisa. E aqui o terceiro inciso fala da junção desses dois. Então, o curso ele pode ter essa extensão diluída nas unidades curriculares que já existem, ou pode ser criada uma unidade curricular chamada extensão 1, extensão 2, e por aí vai. Então, como eu comentei, a gente colocou também na resolução, né, que as atividades de extensão têm que ser executadas somente na forma de programas ou projetos, e que essas atividades de extensão elas têm que estar de acordo com a regulamentação vigente na instituição. Então, nós temos a nossa resolução de extensão, que tem ali todas as características que nós entendemos que é um projeto de extensão, o que tem que ser, o que não pode ser. Então, esses projetos para curricularização eles precisam ser registrados. Porque, e também, né, agora com a resolução do CNE, também traz isso no texto, né, como obrigatoriedade. Então, todos os projetos para curricularização, eles são registrados no nosso sistema, tem um número de registro, então tem todo um cronograma de atividades, esses projetos têm objetivos gerais, objetivos específicos, desenvolvimentos, avaliação. Então, é um projeto robusto que é cadastrado da mesma forma que os projetos de fomento são cadastrados. O olhar na hora da avaliação é um pouco diferente, né? Porque não tem a concorrência do fomento, mas eles são avaliados por avaliadores ad hoc também, e são registrados na plataforma que a gente tem aqui, o SIGA.
Outro ponto que é muito importante, as atividades de extensão têm que ser registradas nas ementas das disciplinas. Então, além de aparecer na matriz curricular, ali no cálculo das horas, no nosso caso aqui também, a gente pede que seja bem descrito nas ementas das disciplinas, porque a ementa da disciplina é um documento, até para validação em outras instituições de ensino, né? Então, se a ementa da disciplina tem bem específico que tantas horas tem que ser de extensão, quando um professor ou professora for ministrar aquela unidade curricular, vai ter que ministrar como extensão, porque está descrito na ementa. Então, os estudantes podem cobrar, as estudantes podem cobrar, porque é o que está na ementa e é o que está previsto para aquele curso, porque o curso foi pensado dessa forma. Então, aqui um exemplo de unidade curricular não específica de extensão, nesse caso aqui um projeto integrador. A carga horária total desse projeto integrador é de 60 horas, mas 40 horas desse projeto integrador é para extensão. Então, essa turma, quando for fazer o PI, todos os estudantes vão ter que pensar não em projetos somente de pesquisa e levantamento de dados. Pode ter uma parte de pesquisa, sim, mas tem que ter a parte de aplicação com a sociedade. Então, tem uma parte de pesquisa, a parte de ensino, né, porque é uma unidade curricular, tem uma carga horária teórica em sala, tem a parte de planejamento do projeto e tem a execução na sociedade, que é a parte extensionista, que nesse caso são 40 horas. Então, todos os estudantes dessa unidade curricular terão 40 horas de extensão nesse modelo aqui. E aqui a matriz curricular, né, de um curso com a carga horária de extensão diluída nas disciplinas. Esse aqui é um curso de moda. Esse NDE não optou por colocar unidades específicas de extensão, então aqui não aparece extensão 1, extensão 2, mas a carga horária de extensão está diluída nas unidades curriculares. Então essa foi a forma como o núcleo docente estruturante encontrou para distribuir a extensão no PPC do curso. E aqui um componente específico de extensão, nesse caso da enfermagem, né? Então, aqui a carga horária total do curso, né, que está ali embaixo, 4.280 horas. Como eu comentei, a carga horária total do curso, junto a TCC, junto ao estágio, são as horas de aula, a carga horária total para a pessoa se formar. Então, são 4.280 horas. Nesse caso, eles superaram um pouco os 10%, porque esse curso, estágio, a carga horária de estágio é percentual à carga horária total do curso. Então, eu vou até mostrar um exemplo aqui. Eles colocaram atividades de extensão específicas para cada semestre. Então, isso fez com que eles aumentassem a carga horária total do curso, que aumentou a carga horária do estágio, virou uma bola de neve. Deu um trabalho para o NDE fechar a carga horária. E aí, por isso que eles fecharam acima dos 10%, que é o mínimo, né? Então, nesse exemplo aqui, a extensão está com unidade específica. Então, ali no primeiro semestre tem atividade de extensão 1, aí depois tem atividade de extensão 2. Então, são projetos que acontecem nesse semestre. Então, essa turma vai utilizar ali todos os conhecimentos das unidades curriculares desse semestre, né? Então, saúde coletiva, anatomia humana, iniciação científica, e vai ser criado um projeto nesse semestre que envolva todas essas unidades curriculares, todos esses conhecimentos, e esse projeto vai ser aplicado na sociedade. Então, eles pensaram o curso realmente como uma evolução. Os projetos de extensão vão ficando mais complexos com o passar dos semestres. Então, todo semestre vai ter uma unidade específica de extensão. Aqui, como eu comentei, a gente cobra que fique bem descrito na ementa, né? Aqui fica descrito que vai ser executado como um projeto de extensão, né? Então está dizendo ali embaixo, para o cumprimento da curricularização da extensão, serão cadastrados no SIGA, né, que é o Sistema de Cadastro de Projetos, projetos do curso de enfermagem que possuam com escopo os conteúdos oferecidos ao estudante até o respectivo semestre, em consonância com as competências e tal. Então está dizendo que vai ser desenvolvido um projeto de extensão. Por que não está bem detalhado esse projeto de extensão aqui? Por que ele pode ser mudado? Pode ser que, se a gente deixar bem descrito na ementa, pode ser que semestre que vem eu queira fazer um projeto diferente, eu não vou conseguir porque a ementa ela é um pouco mais rígida. Então, na ementa a gente coloca algo mais geral, que vai ser um projeto de extensão, que vai ser registrado. O projeto de extensão vai envolver tais assuntos, tais
ideias, tais linhas de pensamento, mas não fecha tanto o projeto aqui. O projeto vai ficar muito mais amarrado no plano de ensino. Então, no plano de ensino específico dessa unidade curricular, vai estar o projeto descrito lá, e além disso, o projeto em si vai ser registrado na Pró-Reitoria de Extensão. Então, o projeto vai estar lá com o nome de todos os estudantes e as estudantes dessa disciplina, todos os objetivos, as metodologias, tipos de avaliação, tudo isso vai estar descrito no projeto, que vai ser registrado na Pró-Reitoria de Extensão. E tudo isso, para a gente saber se o PPC está realmente de acordo com as normas, a gente criou um checklist, e sempre que um PPC novo é criado, ele tem que passar por esse checklist. Então a gente avalia o PPC, se tem os 10%, se não tem, se é específico ou não específico, se tem, se os projetos têm realmente uma relação com o eixo formativo, com o curso. Então tudo isso é avaliado pela diretoria de extensão, pela Pró-Reitoria de Extensão, antes de ir para o colegiado de ensino, pesquisa e extensão, que é quem aprova os PPCs, e os PPCs são publicados, né, pelo Conselho Superior, aqui no nosso caso. Então, antes de ir para o CEP e ir para o Consup, a diretoria de extensão faz uma avaliação do projeto de curso para ver se ele está adequado às resoluções ou não. Então, essa foi uma forma que a gente encontrou de todos os cursos terem minimamente o que é pedido pela resolução. E aqui um exemplo de um problema encontrado no processo. No curso de Engenharia Mecânica, foi colocado um texto ali bem curtinho no PPC, que esse curso tem 10% de extensão. Só que como a carga horária não foi disponibilizada no PPC, não estava descrita no PPC nem nas ementas, então esse grupo de estudantes, quando chegou no final do curso, eles iam se formar sem esses 10%, porque não foi ofertado durante o percurso formativo. Então esse foi um dos problemas que a gente encontrou, e para solucionar esse problema, teve que alterar o PPC e tirar essa exigência, e depois o PPC passaria para uma nova alteração para incluir os 10% aí sim na matriz curricular, e o NDE precisaria de mais tempo para fazer essa alteração. Então esse foi um dos problemas que a gente encontrou na implantação da curricularização. E, como eu comentei, um dos caminhos que eu falei brevemente aqui, mas está tudo mais detalhado no livro e na minha dissertação também. Então, todo isso que eu falei aqui, um pouco mais, né, está lá disponível no livro para vocês se aprofundarem e conhecerem. Está aí o QR Code para vocês terem acesso ao livro. Está lá, é só entrar no site ali, vai direcionar para o site da editora, aí você baixa o aplicativo da editora e tem acesso ao livro, que é gratuito. Então, foi um trabalho aí de 2 anos que a gente conseguiu levantar bastante material sobre o IFSC, né, um estudo de caso, sobre a nossa experiência com a curricularização, tem erros e acertos, e é muito bom até para não precisar reinventar a roda, né, para não precisar passar pelos mesmos problemas que a gente passou, e para aprender com alguma coisa boa, talvez, que o Instituto Federal de Santa Catarina conseguiu trilhando esse caminho da curricularização. Então, só tenho a agradecer mais uma vez aí pelo convite, e estamos abertos para conversar. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos, professor Tomé, professor Gilberto, nós que agradecemos aí essa transmissão do conhecimento, é muito bom ouvi-los, né? Eu acho que todos aqui cresceu ainda mais esse conhecimento sobre a extensão, vocês enriqueceram o nosso conteúdo, né? Realmente a introdução da extensão na graduação será um dos fatores de transformação na educação superior, principalmente no caso da educação à distância, né? Que tem um potencial transformador aí, exponencial, considerando os polos de EAD. A extensão, quando realizada adequadamente, ela só traz benefícios, né, nacionais importantíssimos, além de permitir a integração dos hard skills e soft skills. Quero muito agradecê-los por essa participação, em nome de todo o grupo, por vocês estarem aqui conosco, disponibilizarem do tempo de vocês e trazer esse conhecimento a nós. Temos algumas perguntas aqui, que eu vou pegar a minha colinha, né, para ler para vocês e transmitir aí essas dúvidas que o pessoal participou muito bem aqui no chat, tá? Então, vamos lá as perguntas. Uma das perguntas é do professor Carlos, lá do UDF. Ele pergunta: a extensão deve obrigatoriamente estar vinculada às pesquisas na instituição de ensino superior?
ele direcionou a pergunta ou não, mas posso... no nosso caso aqui... É à vontade, tá? Para responderem. Tá. No nosso caso, a extensão não está ligada intimamente com a pesquisa desenvolvida na instituição. Isso é o ideal. O ideal seria o que nós pesquisamos, essa pesquisa vai para a sociedade como um projeto de extensão. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, e também com a curricularização, né, tem a necessidade de muitos projetos de extensão, aqui no nosso caso. Então, vem surgindo vários outros projetos que a ligação com a pesquisa é do próprio projeto. Então, esse projeto de extensão, ele detecta uma demanda da sociedade e o início do projeto tem uma parte de pesquisa. Então, são pesquisados dados, investigados, tem uma interação com a sociedade e tem ali a interação dialógica, e no final esse conhecimento agregado volta para a universidade, né? Então, nesse processo de interação. Mas a pesquisa, nesse caso, ela é própria do projeto, ela não é com a pesquisa institucional. Geralmente, me ouvem? Sim, professor. Geralmente, a política de pesquisa da instituição é maior e mais ampla, né? O que traz a extensão traz de novidade é essa articulação pesquisa-ensino. Por isso, a pesquisa nesse campo, ela vai ser mais fragmentada, muito mais focada e articulada com o setor da sociedade, e mais mutante, vamos dizer assim. Ela não vai ser um projeto de longo prazo, ela tem a característica de se permitir mudar, tanto é que o professor Tomé coloca lá, né, na disciplina, na ementa da disciplina, não tem um nome específico, porque ela está sujeita a essa evolução, né, esse dinamismo da pesquisa. E isso que caracteriza a diferença da pesquisa dura, no sentido assim, você pega uma universidade federal, né, ou uma grande instituição de ensino universitária, ela vai ter uma política de pesquisa mais ampla, mais dura. Então, eu acho que essa é a diferença. Perfeito. Nós temos uma pergunta aqui do Wellington Amorim. Ele coloca o seguinte: atendimento pontual, consultas à comunidade realizada por alunos e acompanhada por professores, pode ser considerada como uma atividade de extensão? Se enquadraria no artigo 8º da Resolução número 7 de 2018? Eu sempre repito uma velha cartilha, né? Ao citar uma atividade específica, tem que ver exatamente se ela cumpre minimamente os fundamentos mais sólidos da concepção de extensão segundo o marco regulatório. Porque eu estou falando do marco regulatório porque a validade nacional ele pode até mudar no futuro, mas é o que está valendo. Se ela tiver a intenção clara de formação do estudante, que isso é decisivo, não é prestação de serviço, é dialogicidade. Não é mais o estudante indo para a comunidade, é a comunidade devolvendo também para o estudante, nesse círculo virtuoso, né, a complexidade. Então, isso é que é dialogicidade. Acontecendo isso em articulação com a pesquisa, acontece a extensão. Portanto, a gente não pode, com todo detalhe, saber, que aí está muito resumida a sua, né? Se o aluno for o professor tal. Se cumprir esses elementos, é uma atividade de extensão. Se não atender esses elementos, eu diria, não é uma atividade de extensão. Por isso, nós temos que trabalhar mais o enriquecimento desse conceito, né? Porque é enriquecedor. Se você entender isso como modulação de aprendizagem, é fantástico, né? Concordo com o professor Gilberto. E um exemplo que eu dou, assim, algumas falas que eu tenho, não é simplesmente juntar esses três atores, né, servidores, comunidade externa e discente no mesmo local, que vai ser uma atividade de extensão. Porque se for assim, a publicação de um livro ou uma biblioteca, né, que tem docentes, discentes e a comunidade externa é aberta a entrar. A biblioteca em si é uma atividade de extensão? Não. Então não é simplesmente juntar essas três pessoas no mesmo local. Por isso que eu comentei que a extensão é um como fazer essa atividade de extensão. Pode ser, sim, que essa atividade que foi comentada aí, ela pode ser uma atividade de extensão, mas ela tem que ser pensada como um projeto, quais os objetivos, quais a metodologia, o que vai
qual o impacto na formação do estudante, qual o impacto na transformação na sociedade. E esse projeto tem que ser registrado também, então tudo isso. E para ser registrado, esse projeto tem que atender os critérios. Então, é o como fazer, não necessariamente só juntar os 3 atores. Perfeito, muito obrigada, professores. E vamos fazer uma última pergunta aqui do Henrique. Ele pergunta qual a diferença deste modelo de extensão com os cursos de extensão universitária? Os cursos, bom, se eu estou entendendo a pergunta exatamente, os chamados cursos de extensão universitária são aqueles velhos cursos livres que eram dados normalmente. Essa é uma das concepções clássicas. Aliás, a primeira concepção de extensão, lá da década de 20, 30, eram cursos livres. Cursos livres. Depois que veio essa questão do voluntariado agregado ao assistencialismo. Mas, inicialmente, a primeira menção, lá atrás, o Tomé, que é pesquisador, vai entender melhor do que eu esse assunto, pesquisado, mas a primeira menção aparece ali nos anos 30 de extensão. Extensão, mas já concebido como curso livre. Então, isso se consagrou por muito tempo, curso livre. Inclusive, houve um problema muito sério com os cursos das universidades federais, que praticavam certos cursos livres nesse sentido. A diferença é clássica, que isso não é praticamente nenhum tipo de atividade extensionista, até porque ela é de uma mão só. Ela oferta para a sociedade cursos, né? Ou seja, a instituição promove a transferência do conhecimento e ponto final. Muitas vezes por professores, inclusive, e não envolve, muitas vezes, nem a participação estudantil. Só me permita, recentemente, essa semana, eu recebi uma ligação da Fundação Getúlio Vargas, trabalhando os projetos que ela já tinha lá no Rio de Janeiro, e me perguntava insistentemente, nossos alunos vão para o Morro do Vidigal. Não era o Vidigal, não era outro ali em Ipanema, perto, né? Dizendo assim, eles vão ensinar informática para as pessoas carentes. Nós queremos que isso seja extensão, agora, lamento, mas é honroso, né? É desejável que isso aconteça, mas isso não pode ser uma atividade extensionista dentro dos moldes da resolução, porque é uma atividade assistencial bela, desejável, continuem fazendo isso, mas não é uma atividade de extensão. Aí eu procurei detalhar um pouco mais, não? Sobre esses cursos livres, né? Hoje, aqui no Instituto Federal, há alguns anos já, esses cursos, eles não são considerados extensão, eles são considerados cursos de formação. Principalmente, como o professor comentou, porque não tem uma interação com a comunidade, não tem discentes participando, geralmente é um professor ou professora que idealizou o curso e ministra esse curso. Então, hoje tem uma diferenciação entre cursos de extensão e os cursos que eram chamados de cursos livres, que aqui são os cursos FIC, né, de formação inicial e continuada. E hoje, na extensão, os cursos, a exigência é que eles sejam ministrados por estudantes, né? Talvez não em todo curso que o estudante vai ministrar ele completamente, né? Mas precisa ter participação ativa discente. Então, quando a gente vai registrar um projeto de extensão aqui hoje, a gente avalia se tem participação ativa discente ou não. Então, não é só dizer que tem estudante envolvido na atividade de extensão, porque muitas vezes a pessoa que está coordenando o projeto chama uma estudante simplesmente para passar uma lista de chamada. Isso é uma atividade extensionista? Não, tem um estudante no projeto, mas qual o impacto para a formação estudante, para a formação discente, passar uma lista de chamada? Pode ter? Pode, a gente pode conseguir imaginar alguma coisa. Eu, a princípio, não vejo. Então, uma atividade extensionista tem que ter uma participação ativa discente, que muitos desses cursos livres não tinham. Então, o curso tem que ser pensado para ter uma participação ativa discente, para que esses discentes consigam ministrar esses cursos. Só um exemplo rapidinho aqui. Tem um campus aqui que tem um curso de engenharia, e os estudantes da engenharia ministram cursos de HTML para as escolas do município. Então, são os próprios estudantes do curso que ministram, os próprios estudantes do curso de engenharia que ministram esses mini cursos, né, e oficinas para as escolas da região de HTML. Então, o coordenador do projeto vai
articular ali com a comunidade, com a sociedade vem para o campus, os estudantes vão para a comunidade e tem essa interação, faz com que eles tenham ali um contato com a docência, com que eles pensem muito melhor, o conteúdo que eles têm em sala de aula, o conhecimento de sala de aula, e eles vão precisar articular isso muito melhor, mudar uma linguagem para poder trabalhar com os estudantes das escolas municipais. Então, nesse sentido, é um curso de extensão, que tem toda uma interação com a comunidade. Perfeito, perfeito, muito bem explicado. Agradeço mais uma vez ao professor Gilberto, ao professor Tomé, por estar aqui conosco, por transmitir esse conhecimento a todos nós. Um forte abraço virtual a vocês, nossa gratidão por estarem aqui conosco e disponibilizarem aí do tempo de vocês. E eu agradeço a todos que participaram aqui conosco desse evento, agradeço a participação no chat, agradeço essa interação e esse envolvimento de todos vocês com os nossos eventos. E quero convidá-los a participarem amanhã. Amanhã é o último dia, está cheio de eventos, temos painéis, temos workshops, temos café temáticos. Iniciaremos com workshops às 9h30, tá? E às 11h30 eu vou encontrar vocês em um evento, um painel, né? Um evento painel com um tema que é inspirador. O tema é metodologias ativas e seus benefícios para a prática pedagógica. Eu conto com a participação de todos vocês. Uma ótima noite, um bom descanso a todos e aquele abraço virtual. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.